A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um PIS Podcast. Isso aí. Vamos lá, mais um hoje com uma presença mega especial. O pastor presidente lá de Antônio Prado, né? Uma benção aí, aceitou o nosso convite. Estamos aí mais uma vez, então. Agradecer ao Guto, né? Que é o nosso... quem fez o câmbio aí, a parceria, para que a gente pudesse ter hoje como entrevistado aqui o pastor Marciano Silva. E é uma alegria para nós poder receber também o Guto, que hoje é líder ali da Juventude do Mari Kadosh, do bairro Getúlio Vargas. É uma honra também ter o Guto aí como entrevistado nesta tarde. E vamos iniciar já para nós ouvir os nossos convidados. Quero que o Guto aí se apresente para nós, fale um pouquinho aí de como é que está sendo esse final de semana, as experiências. Ontem a gente já teve o primeiro culto, né? E como é que foi aí? Cumprimento a todos e com a paz do Senhor. É motivo de alegria, uma experiência nova, né? Nunca participei de uma experiência como essa e estamos trabalhando em cima do nosso congresso, nosso pastor convidado. Foi uma bênção ontem e a gente sempre procura resgatar esses jovens que estão perdidos, né? Muitos pararam e se uma alma se render a Jesus, para nós já foi o suficiente o nosso congresso, né? Então agradeço a oportunidade e hoje tem mais, né? Contemos hoje com a presença do pessoal ali e vai ser uma bênção de novo com o pastor. Com toda certeza. Eu tenho um carinho muito especial e particular com o Kadosh, né? E essa foi a juventude onde eu tive as maiores experiências com Deus, onde iniciei tudo a minha caminhada, onde casei, onde minha filha nasceu. Então eu tenho um carinho muito especial pelo Kadosh e ver que o trabalho ele continua crescendo, frutificando. Isso é uma grande alegria pra gente. Exatamente. O Kadosh, na nossa vida, ele é onde se cumpre os nossos propósitos, né? Porque foi ali onde que começou tudo, nosso envolvimento na igreja, com os jovens, e a gente vê nossa mudança de vida hoje. Então isso é muito gratificante. Até ontem o pastor, na sua pregação, achei muito legal a hora que o senhor pediu para que a gente falasse, né? Essa é a minha igreja. E realmente, ali na Getúlio, esse é o sentimento, que aquela é a minha igreja, né, a nossa igreja, e aonde a gente constituiu a nossa família, e aonde a gente vê os propósitos de Deus sendo realizados na nossa vida e na vida da nossa família. Mas também quero passar a palavra para o nosso convidado, pastor Marciano. Se apresente, qual é a sua origem, da onde o senhor vem aí, e um pouco da sua experiência aí com Jesus, né? Como é que foi a primeira experiência do pastor Marciano aí? Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? De tarde, compartilhando esse momento tão especial de edificação. Com certeza, muitos irmãos vão ser abençoados. E vir a Ijuí sempre é uma alegria. E estar ontem foi bem especial ver, né, aquela juventude quebrantada, chorando, né, entregue na presença de Deus. A palavra ontem falou muito comigo e com os irmãos, com certeza, né, a mensagem foi: qual vai ser a tua desculpa, né? Qual vai ser a tua desculpa? Se Deus é tudo, não tenho dinheiro, ele é o provedor, não tenho força, ele é o fortificador, não tenho condições, ele é o patrocinador. Então, quando eu dou uma desculpa, eu minimizo Deus, né? E isso é uma prática na minha vida há muitos anos. Eu conheci Jesus com 15 anos de idade, conheci Jesus dentro do Desafio Jovem, dentro do Centro de Recuperação, e ele começou a minha chamada. E logo depois eu fui enviado para o país do Uruguai, onde eu fiquei quase 11 anos, e agora vão se completar 7 anos que eu presido a igreja de Antônio Prado. Vim direto do Uruguai para ali. E a minha conclusão que o evangelho é o poder de Deus e que não há cultura que resista à pregação. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4 que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e foi dormir. Aí o texto diz assim: e despertando ele, não sabendo como e quando,
a semente virou erva, a erva teve espiga e na espiga estava cheio de grão. Então só pode dormir ou descansar quem já lançou a semente. E essa tem sido assim a máxima da minha vida. Eu lanço a semente e posso descansar, se eu só descanso pela tarefa cumprida. E Deus tem me dado essa graça de andar aqui, andar ali, além de cuidar da igreja e ver que Deus está fazendo algo lindo, né? Essa é a minha chamada, minha formação espiritual é entre nós, sempre fui em nossa igreja, apesar de ter o privilégio de ter acesso em outros ministérios. Eu acho interessante isso, aprender com o que Deus está fazendo em outros lugares também, mas é ali sendo forjado. Eu acho muito interessante essa fala tua, né? Essa questão espiritual e sociológica, né? Esta é a minha igreja, ali eu constituí minha família, ali eu tive minha filha, tu falaste, né? Então a importância de uma casa, de uma igreja na vida da pessoa. Toda a nossa construção espiritual e moral, pra gente que já está há anos, né? Passou pela igreja. Então vai ser um momento muito especial aqui com vocês de tarde. Com toda certeza, né, Eduardo? E conversando com o Guto ali no carro, antes de nós pegar o senhor ali no hotel, a gente falava um pouco da mensagem de ontem, né? Que é uma mensagem que, com toda certeza, ela nos confronta. Porque é muito fácil pra gente dar algumas desculpas. Né? E ali a gente vê que, como o senhor falou, no momento que a gente dá desculpa, a gente diminui Deus. Então que esse sentimento, né? Que essa vontade de servir a Deus, de estar sempre servindo, pronto para fazer a obra, né, que o senhor tem, que a gente vê acompanhando nas redes sociais, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o senhor ministrando foi ali em Santo Ângelo, que teve o centenário ali. A EBO, né? Isso, Vou estar ali mês que vem agora, né? No Liderar. Isso. E desde ali, acho que ministrou, que eu me recordo, ministrou o senhor e o pastor Diogo Ross. E aí, desde ali, eu comecei a acompanhar nas redes sociais vocês dois. E uma coisa que me chama muito a atenção, assim, nas suas postagens, até eu anotei antes de sair de casa uma postagem que falou muito, assim, que o senhor postou lá, que dizia assim: no ministério, você não tem o direito de diminuir a velocidade, quanto mais de parar. Então essa visão, né, que o senhor tem, quando que isso nasceu no seu coração, assim? Tem a ver com a minha conversão, né? Então eu venho do mundo, entre aspas, aquela experiência com Jesus. Eu não tive a alegria que os meus filhos têm de conhecer Jesus dentro de um contexto de família. Eu venho do mundo, Jesus me salva quando eu tenho 15 para 16 anos, né? Outubro de 99, se não me equivoco, novembro de 1999, eu fui batizado com o Espírito Santo. E então eu entendi que só tem uma vida para ser gasta para Jesus. E nós temos só uma geração para ganhar uma geração. Cada geração é responsável por sua própria geração. Eu não posso voltar aos anos 80, e tampouco posso adiantar a minha vida para ano 2050. É agora. E como eu não sei o que tem amanhã, eu vou viver o hoje. E o hoje é agradar a Deus. Eu tenho uma coisa muito interessante que eu falo para os irmãos, para os crentes, né? Não há outra agenda a não ser agradar a Deus. Não tem outra agenda. Qual que é a tua agenda? É ir para a igreja, servir a Deus, agradar a Ele, pregar o Evangelho, contagiar o máximo de pessoas possível. Não tem outra agenda. Tanto é que a gente que tem essa pegada, quando sai de férias, fica 3 dias, o cara que é casado já olha para a mulher, ela diz: o que está acontecendo? Rapaz, não tem uma igreja para ir num culto aqui, não. A gente gosta de estar na igreja, gosta de estar com os irmãos, gosta de estar envolvido, entendeu? Se não está numa igreja, você reúne 3, 4 irmãos, daqui a um pouco já sai um louvor, já sai uma palavra. Então, eu tenho essa certeza que na obra de Deus eu não tenho o direito nem de diminuir a velocidade, quanto mais parar, porque o diabo não para. O diabo veio roubar, matar e destruir. E se estiver em mim o poder de edificar, como agora? Dá para ir? Vamos lá no podcast, porque alguém vai ser edificado, alguém vai ser tocado, alguém vai ser inspirado, alguém vai ter mais vontade de ler, alguém vai ter mais vontade de orar, alguém vai ter vontade de se relacionar de maneira correta, bíblica. Então, para mim é isso. E outra coisa, como eu vim do mundo, eu sempre tive essa mentalidade que nós conversávamos no carro. É 8 é 80. 8 ou 80. Ou a gente faz as coisas de Deus, ou a gente peca e erra. E aí tem uma outra postagem que eu coloquei, que a obra de Deus funciona assim. Se eu faço, eu canso, mas se eu não faço, eu morro.
Entre estar cansado e morto, o que está melhor, né? Então, se eu não faço, se eu faço, eu canso. Nós cansamos. Que nem hoje eu termino o culto e viajo, mas de manhã eu tenho ceia. Cansa. Mas isso não faz. Se não faz, morre. Então é melhor estar cansado, né? Sim. Nós estávamos conversando no carro, eu e o Mike, e nós, como somos líder de jovens e a gente lida com os jovens, às vezes a preocupação maior é com aquilo que nós não temos. E às vezes a gente acaba esquecendo com aquilo que nós temos na mão. Às vezes nós nos preocupamos com o futuro e se esquecemos do presente. E se lamentemos do passado, daquilo que já não foi feito. Eu posso falar algo em relação a isso? 2 observações. Nós somos especialistas em potencializar a fraqueza ao invés de potencializar a força. Dá um exemplo. Eu tenho 2 filhos, Sueli e Gonçalo. Sueli vai fazer 15 e Gonçalo tem 18. Aí daqui a pouco chega o boletim, né? Aí o boletim chegou ali, matemática fraquinho. Apesar de quem é bom em matemática, né? Matemática fraquinho. Aí, história bom. O que nós fizemos? Nós vamos fortalecer o cara em matemática, mas daqui a pouco ele nunca vai ser bom em matemática, mas vai ser bom em história. Então, ao invés de nós potencializarmos aquilo que o cara é bom, e o outro, quem sabe, vai passar na média só, passando é a conta. Mas nós temos uma filosofia errada. Nós só potencializamos aquilo que o cara... Não, quem sabe ele nunca vai ser bom naquilo ali. E aí ele tem uma outra vertente ali que está fluindo, que é bom e a gente não dá atenção para aquilo ali. Eu acho que é importante potencializar aquilo que a gente já está dando certo, né? Exatamente. E o fato do passado, presente e futuro, esses 3 tempos. A gente ouve uma frase assim, ó. O teu presente vai influenciar o teu futuro. Isso é a máxima. Mas tem uma outra observação. Olhe bem. O teu futuro tem que influenciar o teu presente. J.B. Carvalho é o bispo da Comunidade das Nações, escritor do livro Metanoia. Ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Eu vi o meu futuro e eu gostei dele. Aí que tá. A gente deve entender que o futuro deve influenciar o presente. Ou seja, como é que você se vê daqui 10 anos? Eu me vejo desta maneira. Então, aquela imagem deve ser o modo disciplinar de conduta hoje para que você chegue até lá. Dá para entender? Dá. Isso é viver profético. Não é viver o futuro sem Deus, é viver na ansiedade. Viver o futuro com Deus é viver profeticamente. Por exemplo, tem 5 anos ou 6 anos eu estou sentado lá da igreja, ali no Templo Sede em Antônio Prado, no solzinho, né, dando uma aproveitada. E aí está o Patrick comigo. E o Patrick me pergunta assim, pastor, onde é que você se vê daqui 5 anos? Acho que era 5 anos. Eu disse, eu creio que onde eu me vejo não é importante. O importante é como eu me vejo. Porque eu me vejo aqui. Eu sou o pastor desta igreja, eu não tenho outro plano. Eu não tenho outra igreja, eu não cobiço outro lugar. Se eu for pastor a minha vida toda da mesma igreja, eu estou feliz. Então, eu me vejo aqui. Mas como é que você se vê? Eu disse, aí é outra coisa. Aí eu me vejo... dos 100% dos trabalhos que eu realizo hoje, para lá e para cá, 70%, 80% deles vai ser escola bíblica para obreiros. Eu disse, então, como eu vejo isso lá, eu leio hoje, eu estudo hoje, Exatamente. eu escrevo hoje. Não sei se deu para entender. Nós temos que fazer o hoje para nós poder viver o... Isso. Até Tiago ali no livro de Tiago vai dizer assim, o que é a vida, né? Uma neblina. É uma neblina. Aparece e desaparece. E é nesse tempo em que essa neblina está aparecendo é o que a gente precisa aproveitar, né, para fazer. Eu costumo dizer que a minha vida, quando eu aceitei a Jesus, eu mergulhei. Mergulhei de cabeça em tudo o que se refere a fazer a obra, fazer a vontade de Deus. Porque eu queria descobrir qual que era a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu não entendia qual era essa vontade, sabe? Porque eu me criei ali na Getúlio, eu vi a Getúlio sendo construída, né? Até a gente tem um corte ali, o meu avô construiu a igreja. Porque meu avô, eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. E o meu avô e minha avó sempre foram assembleianos, né? E eu cresci na igreja ali. A igreja onde o senhor estava ministrando ali foi onde meu avô e minha avó congregaram a vida toda. E eu saí dali quando fui morar com meu pai e com a minha mãe. E depois voltei após o quartel ali também. Então, quando eu entendi que Deus me chamou, eu não sabia o porquê que ele tinha me chamado. Porque eu olhava para minha vida, eu não via nada de bom. Aonde eu poderia acrescentar, onde eu poderia ajudar. Por que Deus me escolheu? Por que eu tô aqui? Por que na minha casa tenho 2 irmãs, meu pai, minha mãe, só eu tô aqui?
E aí o que me ajudou muito foi isso, que nem o senhor falou, 8,80. Eu disse, eu vou mergulhar. Então, quando não tinha nada pra fazer, eu ia lá incomodar o pastor Isaías e perguntar se tinha alguma coisa pra fazer. E então eu tava sempre envolvido, e aí foi ali que eu conheci o Felipe Reis, e o Felipe Reis me apresentou a questão da leitura, né? Da leitura, do estudar a palavra, do ler mais, porque na escola eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Capaz. Na escola. meu negócio era jogar bola. E foi na igreja que despertou isso. Até no início, né, às vezes eu converso com os adolescentes, eles disseram, mas é muito difícil ler. Eu disse, eu sei que é. Porque no início pra mim foi muito difícil gostar de ler, sabe? Eu abria o livro ali, a Bíblia, eu começava a ler. Sabe que um dia chegaram para A.W. Tozer e perguntaram para ele o que é mais importante, a oração ou a leitura? E aí ele olhou e disse assim, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? Então não tem, né? Tem que andar junto. E vendo assim o ministério do senhor, e como o senhor falou, que se vem 5 anos assim, focando mais nessa questão da EBO para obreiros, né? Eu vejo assim que o senhor tem um foco hoje com o objetivo orientar novas lideranças, orientar a respeito do ministério, né? E o que eu quero ouvir do senhor é qual seria talvez o maior conselho pro jovem que está começando, que está ali meio inseguro, não sabe para onde tomar a direção, questão ministerial e tudo mais. Qual seria... Essa pergunta ela pode ter várias respostas, né? Qual a direção para alguém que está iniciando o ministério? É importante primeiro saber o objetivo do ministério, né? Eu acho que ele é mais importante saber o propósito do que de fato o que vai ser feito. Porque é normal, no início da caminhada, inclusive alguns, eu não chamo, mas alguns chamam de fogo de palha. Eu prefiro usar a linguagem bíblica, o primeiro amor, né? Às vezes as pessoas chamam de fogo de palha de maneira pejorativa, mas a Bíblia chama de primeiro amor. E se ela chama de primeiro é porque não deveria haver o segundo, né? Tanto é que Deus, quando manda renovar, ele se volte ao primeiro. Ele não está dizendo busque um segundo. Não, é daquele jeito. É daquele jeito. Então, quando a gente está nesse primeiro amor e falta maturidade, é normal nós botar os pés pelas mãos. Mas eu tenho dito que é mais fácil ajudar quem botou os pés pelas mãos do que tentar ativar quem já encruzou os braços. Então, ajudar quem colocou os pés pelas mãos é mais fácil do que tentar ativar quem já sabe tudo e cruzou os braços. Agora, quando as pessoas fazem a escola de missões conosco lá, que é 30 dias internado, Bíblia, eles ficam assim atiçados que nem uns pitbull, né? Aí eles saem e dizem assim, pastor, e agora o que eu faço se ninguém me der atenção e não me der oportunidade? Eu digo, comece servindo. E se ninguém te der atenção a tua vida toda e você morrer servindo, você morreu fazendo a vontade de Deus. Porque servir é a vontade de Deus. Tá? Mas tem 3 palavras que são indicativos, que revelam se o meu ministério, eu já vou definir o que é ministério, se o meu ministério está ou não está na vontade de Deus. Essas 3 palavras podem ser aplicadas no teu ramo de negócio, pode ser aplicado no teu estudo, pode ser aplicado na tua família e no teu ministério. 3 palavras. Primeiro, glorificação. O que eu faço glorifica a Deus? Paulo disse aos Coríntios, quer comais ou bebais, o façais para a glória de Deus. Eu lembro de um irmão que eu estava falando de comprar um carro, e muito amigo, né? Ele disse, rapaz, eu tenho uma Kombi para te vender. Digo, não, eu estava querendo já uma Kombi mesmo, para correr para lá e para cá, nós temos um micro-ônibus hoje, né? E aí ele disse, não, tenho, faço bem pedalado e tal. Daí eu perguntei para ele assim, quando eu olhar para aquela Kombi lá na garagem, eu vou te amar ou vou te odiar? Ele disse, não te vendo mais. Então aquela Kombi não era para a glória de Deus, né? Então tem que glorificar o Senhor. Segunda palavra, proclamação. Atos 4:12 diz que o único nome que traz salvação é o nome de Jesus. Então o teu ministério, tuas atitudes, tua postura, tua conduta tem que ser uma conduta proclamadora. Qualquer coisa que você faz que abafa o nome de Jesus, inclusive o próprio ministério, se ele abafa o nome de Jesus, não é de Deus. Deu para entender o que eu quero dizer, né? Sim. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João que quando Jesus for atraído, quando Jesus for levantado, ele vai atrair todos a ele. Quem deve ser levantado é o nome de Jesus. Então é glorificação, proclamação e a terceira é edificação. Paulo disse aos Efésios 4,
não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas olha a radicalidade, nenhuma palavra torpe, a não ser o que promove edificação. Então, se eu me perguntar o que eu faço, glorifica a Deus, proclama Jesus e edifica os meus irmãos, se assim faz, eu já estou na vontade de Deus e meu ministério é um sucesso. Tá? Agora, qual é o problema? Eu trabalho muito, eu tenho um seminário chamado Ajustando a Visão. Veja bem o que eu vou dizer para vocês agora. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, guarde isso aqui deve dar temor em nós. Paulo diz assim, ó, está falando sobre ministério. Paulo diz assim, ó, me suportem na minha loucura, outra vez me suportem na minha loucura. Paulo, mas que loucura é esta? Porque a minha loucura está sustentada no zelo que eu tenho a vosso respeito. Porque tenho medo que da mesma maneira que a serpente enganou Eva no jardim, olha o que ele diz, vossos sentidos sejam corrompidos e vocês sejam levados, olha agora, a crer em outro evangelho, a crer em outro Jesus e a receber outro Espírito. Tchê, tem um mercado paralelo que é funcional, mas não é original. Então, meu ministério pode estar servindo outro Jesus, outro evangelho e ter recebido outro Espírito. Deu para entender? Então, a pergunta, acho que primeiro é, o que é ministério? O que é ministério? Porque Paulo diz a Timóteo 3, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado não se usa mais, nós vamos substituir ela por ministério. Então, Paulo está dizendo, quem deseja o ministério, excelente obra deseja. Só que no versículo 2 e 3 ele fala sobre outro desejo. Ele fala sobre o desejo da torpe ganância. Perceba, são dois desejos que podem fomentar a nossa motivação. O primeiro é o desejo do ministério, que Deus aprova, e o segundo é chamado de torpe ganância. E a palavra motivação vem de motivo e de motor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Paulo está orientando você a querer o ministério. Mas qual é o ministério que a Bíblia manda você querer? E aí eu comecei a estudar, fiz uma exegese e eu tive muita dificuldade de encontrar uma definição que seja bíblica, mas contemporânea sobre o ministério. E a conclusão que eu cheguei, não vou dizer que foi um teólogo, foi um marciano mesmo. A que eu cheguei é esta. Ministério é, : suor na testa, calo nas mãos e terra nos pés. Isso é ministério. Suor na testa, calo nas mãos e terra nos pés. Então, se essa pessoa diz assim, pastor, como descobrir o meu ministério? Primeiro, descubra o que é ministério. Ministério é uma vida sacrificial. Essa cachaça do gospel, esse licor do inferno, que vive em função de like. Inclusive, nossos púlpitos, em alguns lugares, não aqui, eles convidam a pessoa pelos seguidores que ela tem na rede social. O fenômeno das redes sociais que não obedece critérios bíblicos, mas chama atenção. Não, eu quero saber se essa pessoa, ela tem suor na testa, ela tem calo nas mãos, ela tem terra nos pés. E termina o pensamento com o que Paulo escreveu aos Coríntios 12:15. Paulo disse assim, olha o que ele disse. E vocês que são líderes têm que guardar isso aqui. Ele disse, eu me gastarei e me deixarei gastar em prol de vossas almas. Ele está dizendo que qualquer desgaste que não seja em prol de almas não vale a pena. Olha o que ele disse. Eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Ainda que, não importa, ainda que, amando-vos mais, seja eu menos amado. O que Paulo está dizendo é que qualquer ministério deve ser, em primeiro lugar, em função das almas. E, em segundo lugar, ele não deve ser alimentado pela reciprocidade. Porque, às vezes, o que eu jogo daqui para lá, eu não recebo de volta. Sim. Às vezes, na horizontal, eu lanço carinho, atenção, sacrifício, mas não colho. Mas Paulo está dizendo, eu amo vocês, ainda que eu lance daqui para lá e não colha nada de lá para cá. Mas o que faz Paulo não se cansar? É porque ele está dizendo assim, se alguma coisa eu ministro, eu entrego, eu lanço na horizontal, é porque primeiro da vertical eu recebi. E por que eu não me canso? Por mais que eu dou carinho e as pessoas não me respondem, é porque a minha fonte nunca se acaba, que é Deus. Aleluia. Então, se alguém se cansa, não é porque ele não recebeu amor, é porque ele quebrou o contato com o céu. Porque é do céu que vem isso. Então, acho que tudo isso aqui, eu acho que a pessoa, antes dela se lançar, ela deveria fazer uma consulta no oftalmo espiritual, regular a visão e aí se atirar. Então, por exemplo, hoje,
eu sou pouco carente assim de carinho, de abraço, de atenção de outros companheiros de ministério, porque eu estou no lucro faz muito tempo. Eu era para estar morto ou no mundo, e Jesus me salvou. Não que não seja importante, mas não é o combustível da minha vida. O meu ministério é para agradar a Deus, e se alguém, pelo azedume dele, querer azedar o ambiente, ele não vai azedar, porque eu me encontrei com aquele que me amou, com aquele que me salvou, e aquele que me salvou pediu que eu amasse essa outra pessoa, independente da reciprocidade. Então acho que deu para entender, né? Glória a Deus. Acho que eu falei até demais agora. Foi maravilhoso. Nesse aspecto, assim, muitas vezes a gente se frustra. Eu já me frustrei esperando algo. Eu entreguei muita coisa sem pedir nada em troca, com a consciência, mas acabei perdendo esse contato da vertical. Acho que eu te expliquei antes de tu falar, né? Mas às vezes também fica meio difícil quando eu sei que o senhor gosta muito de missões. E às vezes é difícil a gente ter o contato com os nossos amigos, com os nossos próximos, e isso daí já acaba nos acovardando para chegar a alcançar uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa incrédula. Eu queria saber do senhor, assim, o senhor é lá de Antônio Prado, se eu não me engano o Felipe falou que é a cidade mais católica do... Ela é a mais italiana e ela está nas porcentagens de catolicismo alto. Sim, como é que é, assim, essa questão de evangelizar um povo que é... Porque o católico é diferente do... Eu vim do Amazonas, o índio é diferente. O índio hoje ele tá crente, amanhã ele tá na festa, no outro dia ele tá crente de novo. Eu sei que católico tem uns amigos... Você deixou de ser índio já ou não? Já. Faz tempo, já deixei. Senti uma revelação. Já foi, mas entendi. Eu sei que o católico, quando ele aceita Jesus, verdadeiramente se converte no evangelho, ele nunca mais, dificilmente ele volta. Como é que é assim o desafio lá? Né? Eu tenho duas famílias muito interessantes lá. Eu tenho a primeira, que é o irmão Albino Poser e a irmã Maria. Já eram crentes quando eu cheguei lá, né? E eu sempre digo que eles foram milagres. São italianos mesmos, ali, né? Da raiz, e eram os festeiros da Igreja Católica, né? Aqueles que cuidam a paróquia e a questão da festa, eles são organizadores. E a irmã Maria passou momentos espirituais difíceis, inclusive de possessão, né? E aí entrou o evangelho de poder, que o demônio não resiste ao evangelho de poder. Então, nesse contexto, o demônio tomava conta, mas o nome de Jesus libertava. Então, marcou. E nós temos uma outra família, que é o irmão Leonildo Forlin, italiano nato, 70 e poucos anos, e crente, querido, dedicado, dentro da limitação dele, muito dedicado. E o Forlin, um irmão missionário, inclusive da Jocum, que era pastor de nossa igreja ali na época, visitava, insistiu e se converteram e nunca mais se desviaram. Eles podem ter fraquezas, mas não se desviam. Mas como é que eu vejo um católico? Eu vejo um católico já como meio-irmão. Eu vejo ele como, mas olha, o meio caminho andado. Né? Porque existem vários níveis de catolicismo, né? Tem aquele, por exemplo, na região que eu estou, a maioria tem aquele tradicional. Então eu tenho gente que vai no culto e não batiza, porque o que a família vai dizer? Isso é verdade. Se eu me batizar, pai, a mãe, ou a avó, vai ser terrível. Então, só que a Bíblia diz que o reino de Deus é comparado a um homem que encontrou um tesouro, guardou no campo, voltou para casa, vendeu tudo e comprou o tesouro. Então essas pessoas, elas não encontraram ainda. Porque quem encontra Jesus, meu irmão, ela larga qualquer coisa, acabou a história. Então, eu não amenizo. Eu digo para eles, falta um negocinho aí, porque quem encontra, acabou. Mas eu trato eles como igualdade, não trato eles como distante de mim. Né? Sabe que eu fiz uma habilitação pedagógica em ciências da religião, para poder dar aula na rede pública, que já fiz lá, aula de religião. E uma das coisas que a ciência da religião te ensina é o respeito e a tolerância. Quando eu falo tolerância, não é que nós sejamos ecumênicos. Nós temos a nossa fé, mas nós aprendemos a respeitar a fé dos outros. Por exemplo, nós não gostaríamos que ninguém viesse na porta de nossa igreja e pichasse a porta ou urinasse ali, tá? Mas quantos dos nossos irmãos encontraram uma obra lá de macumba, chutaram e desfizeram? Eles não têm o direito de desfazer isso aí. Lá é o culto do outro. Sim. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Sim. Poucas pessoas pensam assim. Pô, como eu não quero que ninguém vá lá na minha igreja e chute a porta e suje, eu não tenho direito de ir lá, a não ser que foi feito na porta da minha casa. Sim. Mas foi feito em outro lugar, para que eu vou lá e vou chutar? Aquilo ali é objeto do culto dos outros? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Não é uma heresia, é um respeito. Sim. Um respeito.
Então eu trato eles com igualdade, com respeito, como irmão em Cristo e trago para perto. Porque o Instituto Haggai, ele confirmou que 49% das conversões se dão por amizade. Então, é muito mais fácil eu ganhar um amigo meu para Jesus do que alguém que não é meu amigo. E eu sou aquele crente que não azedo o ambiente, eu não peso o rolê, eu sou um cara legal. E aí, como é que tá? E aí, tá. Abriu a porta, eu prego o evangelho. Fechou, eu paro de falar. Entende? Então, tem crente que acha que o Joel, capítulo aquele que diz, toque as trombetas e perturbe-se os moradores da terra. Então, eu trato com muita leveza isso aí. Porque a minha tarefa é a mais fácil que tem. Qual que é? Lançar a semente. Quem vai converter é o Senhor. Eu digo assim, eu vou te botar numa rascada, porque eu vou lançar a semente, agora é contigo a batalha. E Atos 16 diz, enquanto o apóstolo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Então a tua tarefa é lançar a semente. Nós não temos, para que se preocupar se a conversão não é tarefa minha? Eu acho que as maiores discussões que acontecem pela falta desse entendimento, né? A gente quer convencer. E eu já parto da ideia que nós temos 80% que nós concordamos. Vamos debater o que nós concordamos, então. Vamos potencializar isso aí. E depois cair naquele... Eu nunca falei lá diretamente com um contra a prática dele. Quando eu estou na igreja, eu ensino. Jesus é o único Deus, é o mediador entre Deus e o homem. Pô, já estou dizendo tudo aí nessa... Jesus é o único. Sim. Eu não estou agredindo. Então eu tenho tido, assim... A igreja tem tido sucesso em Antônio Prado nessa parte. Agora, infelizmente, eu tenho que concordar que haverá salvação, inclusive fora da igreja, porque alguns nunca vão ir para a igreja. Porque está tão encruado aquela cultura na mente deles que eles não vão conseguir ir para a igreja. Pastor, o senhor crê que eles vão para o inferno? Depende. Se eles creem em Jesus e nós pregarmos para eles, é uma grande possibilidade. Um aspecto é o nascer de novo, outro aspecto é a parte cultural do conseguir congregar. É outra história. Quem sabe alguns que estão me ouvindo não estão preparados para isso. Mas eu tenho certeza que tem gente que eles vão sempre andar meio que do lado com a gente ali, ó. Mas eles não vão conseguir entrar no centro do nosso sistema da igreja. Não vão conseguir. Não vão conseguir. E acabou. Eu vou jogar eles fora. Não, então fique aqui que eu vou te abraçando assim, nem que foi só com um pedaço do braço ali. Você vai caminhar comigo, rapaz. Porque eu não vou te jogar fora. Vai que uma hora dessa tu tropeça e cai para dentro, né? Então, não sei se deu para entender. Eu trato com leveza, com carinho, com atenção, porque o meu objetivo é ganhá-los para Jesus. E existem vários crescimentos, vários aspectos do crescimento da igreja. Tem um aspecto orgânico, tem um aspecto moral. Por exemplo, hoje a nossa igreja, a Assembleia de Deus de Antônio Prado, nós não chegamos aonde desejamos. Com certeza não. Com certeza não. Com certeza. Mas hoje, em quase todos os comércios, nós temos um crente. Todos os comércios. E tem aquele comércio que é do crente. Então, não tem mais como apagar a história dos crentes. E não só da Assembleia de Deus. Tem vários crentes de outros ministérios ali, né? Então, não tem mais... É imparável agora. Se eu chegar lá e eu precisar ir na prefeitura, eu sou bem recebido. Então a igreja tem esse poder moral, nem sempre foi assim. Não estou dizendo que aconteceu isso por causa de mim também, né? Eu venho trabalhando um pedacinho, mas são 40 anos de serviço. Outros vieram antes, né? Jesus falou em João 4, eu vos enviei a colher onde vocês não plantaram. É mais ou menos assim que acontece. Né? Como os teus avós ali na igreja, e agora nós chegamos, está pronto, né? Pronto. Então, mas eu creio que na amizade, no carinho, não precisa estar discutindo, não precisa estar brigando, você nunca vai negociar a verdade. Então quando você abrir para falar da verdade, você diz assim, mas nesse ponto vocês estão errados. Pau, acabou a história. Você não negocia isso. Não negocia. Mas não precisa brigar. Ainda mais eu que sou pequeno, se eu brigar eu apanho, então... O tempo passa muito rápido. E tinha muitas coisas que a gente queria aprender com o senhor e ouvir o senhor, mas talvez uma curiosidade maior que eu tenha era a questão desse período que o senhor teve como missionário no Uruguai. Porque às vezes se fantasia muito a questão da missão, se enfeita, diz que é tudo maravilhoso, tudo lindo, né? E eu queria ouvir do senhor algum relato de experiências assim relacionadas a esse período de missão, né? Primeiro, a obra de Deus ela tem dificuldade em qualquer lugar. Qualquer lugar. Claro que potencializa em outro país quando você não fala o idioma ou... tu te sente, por exemplo, você sair aqui no Ijuí, você está em casa. Deve ter aquele bairro um pouquinho mais desafiador e tal, né? Mas nós moramos nele. Vocês são os donos da boca ali, né? Só faltou dizer assim, ó, salve família, né? Então, tem. Por exemplo, para você não tem. É porque eu chego e
mal encarado. Mas não. Então, é o fato de entrar na cidade. Jesus disse, entrem na cidade e permaneçam em uma casa. Então, você se infiltra na cultura. Então, para mim, o Uruguai foi marcante na minha vida. Foram quase 11 anos efetivos lá dentro, né? Eu tenho essa posição. Sim ou sim, Deus vai te enviar. Se você estiver preparado, você sofre menos. Mas Deus vai te enviar. Seja no teu bairro, na tua empresa, na universidade, sei lá, né? Deus vai. Inclusive, Marcos 16:15 diz, ide pregai. Mas tem uma tradução que diz indo, né? Olha o verbo no gerúndio, a ação contínua, indo. Acordou de manhã, abriu os olhos, tu já está indo. Enquanto tu vai indo, tu vai pregando, né? Então, tem essa primeira máxima. Em qualquer lugar é desafio. O problema do Uruguai, como eu estive agora semana passada na Espanha, na anterior eu fui a Portugal, e aí é outro tipo de desafio. Portugal, você fala português, apesar do português ser um pouquinho, tem que dizer, fala devagarinho, né? Mas você prega o evangelho. Na verdade, o problema não é dizer Deus te abençoe, é dizer Jesus te abençoe, porque Deus todo mundo crê, mas Jesus é o problema. E se você ler Atos dos Apóstolos, só dava briga, só dava treta quando eles falavam de Jesus. Quando eles falavam do Deus de Abraão, estava tudo tranquilo. Mas quando eles falavam de Jesus, pá, daí dava problema, porque esse nome dá problema. Porque esse que é o nome que está sobre todo nome, né? E na Espanha, qual que é o desafio? É que eles têm um catolicismo ateu. Eles são ateus. Não estou falando tudo, né? O pouquinho que eu conheci, né? Eles são ateus, mas eles têm uma prática religiosa, eles vão na igreja. Mas não significa dizer que eles vão na igreja e creem em Deus. Há ateus evangélicos também, né? Só que o evangelho é o poder de Deus, é o que eu acabei de dizer. Por exemplo, um dia eu estou em casa em Montevidéu, batem no portão, mas batem desesperador, aquele portão meio de ferro, assim, de lata. E quando eu saí, eu lembro que eu tinha um evangelista aqui do Brasil que estava comigo lá. E essa experiência ficou muito forte. Duas experiências ficaram muito fortes para mim. E aí chegou, bateram na porta, quando eu saí, nós estávamos almoçando, deixamos ali o almoço e fui ver o que era. Era uma mocinha dizendo assim, pastor, venga rápido porque é aquele que tarda a vida. Ela estava me dizendo que alguém queria se matar na outra quadra. Então, eu saí correndo, eu lembro até, foi engraçado, que eu disse pro evangelista, vamos, homem. Ele disse, espere que eu vou escovar meus dentes. Mas, homem, expulsar o demônio é mais fácil que ressuscitar o morto, vamos lá. Bem assim, e queria escovar os dentes, né? Vamos, homem. E aí, quando eu cheguei na outra quadra, uma casinha bem pequenina, 2 cômodos, uma senhora, umas crianças, e aí quando ela me leva no outro cômodo ali, tinha uma paredezinha, tipo a porta aqui, eu entrei, tinha uma cama de solteiro, não sei onde é que dormia toda aquela turma, tinha uma cama de solteiro, e debaixo das cobertas alguém tremendo, só dá pra ver que a cama tava tremendo. E aí a senhora me falou, é minha filha, ela quer se matar. Um ataque de pânico, não sei, fazia dias que não se levantava, que não se alimentava, não se banhava. E eu comecei a pregar para ela, muchacha, Jesus te ama, te quer bendecir, quer salvar tua vida. E comecei, tudo que eu podia. Quando eu dizia que Jesus amava ela, dizia assim, ó, nadie me ama, porque meu marido me deixou e eu me quero morrer. Ninguém me ama, meu marido me abandonou, eu vou morrer. E quanto mais eu pregava, mais ela falava. Mas assim, ó, não vi o rosto dela, estava coberta e tremendo. Então eu desisti, não tinha mais o que eu fazer. Quando eu tomei a volta, eu vi uma daquelas crianças, o Espírito Santo, pá, me deu uma direção. E aí eu peguei e chamei aquela criança e disse assim para ela, quando a tua mãe disser, não quero mais nada, vou me matar e tal, você diz, mamá, não te quites a vida, porque eu te amo e meus irmãos necessitam tuyo. E aí ele disse, tá bom. E eu disse, algo assim, voltei, Jesus te ama. Ela disse, não adianta me amar, eu vou tirar minha vida. O gurizinho falou, mamãe, não tire a tua vida, porque eu te amo e os meus irmãos precisam de ti. Pá, aquela voz entrou assim no ouvido daquela mulher. E aí ela descobriu o rosto. Eu tenho a impressão que o olho no olho é diferente, né? Quando ela descobriu assim, eu olhei para ela e profetizei uma restauração e perguntei se ela queria aceitar Jesus. E então ela disse, eu quero aceitar Jesus. Glória eu disse, aceitar Jesus é mudança de vida. Então se a senhora aceita Jesus, a senhora vai se levantar agora. Ela se levantou com fraqueza e tal. Eu impus a minha mão, orei sobre ela e disse assim, a senhora vai tomar um banho, a senhora vai se alimentar e hoje à noite a senhora vai na igreja. E à noite ela estava entrando com as crianças no culto. Esse é o evangelho que nós pregamos. A outra experiência foi que o meu pastor, Deus visitou ele e ele sentiu que deveria fazer culto no presídio central. O presídio de Montevidéu, o CONCAR. Não sei se é Complexo Carcerário Santiago Vázquez o nome, algo assim.
Só que o pastor sentiu, mas eu que tinha que ir, né? Ele sentiu assim, né? Ele disse, Marciano, é contigo, né? O sentidor dele tava funcionando ali, né? Só que eu brinco com ele até hoje, né? E aí ele me enviou para lá. E nós ficamos meses, assim, tentando fazer culto. Tinha uma capela lá dentro, mas tinha que mandar uma carta e esperar a liberação. Lá é o Ministério do Interior, aqui seria da Justiça, algo assim, né? E aí eu tive um contato com alguém lá dentro, um preso crente, que tinha aceitado Jesus. Então eu, no dia da visita, visitava ele reunia os amigos e eu pregava. 4.000 e poucos detentos tinha naquele presídio. Eu pregava naquele pavilhão. E daqui um pouco, um dia eu cheguei, eu lembro que teve presbítero que não quis entrar comigo. Eu lembro que eu estava entrando e um presbítero ficou na porta da guarita. Eu disse, que te passa, irmão? Vamos? Não, pastor, eu vou cuidar tu auto acá afuera, a gente pode roubar, não? Eu vou cuidar do teu carro aqui. Ai, não, irmão, aqui ninguém rouba. Os caras estão lá dentro, não estão aí fora, bora. E aí chegamos, a paróquiazinha já estava sendo usada por uma outra religião, daí o guarda, algo assim, me perguntou se eu pregava em qualquer lugar. Eu disse, não, eu prego em qualquer lugar. Aí me liberou, para resumir, o refeitório. Mas aí eram muitas pessoas a mais do que na paróquia. E do jeito que eu prego em português, eu prego em espanhol. Pá, pá. E aí cantamos um hino. Eu, para cantar, até batendo palma, sou desafinado, mas aí você viremos. E aí, quando eu comecei a pregar... Estamos em casa, então. Estamos em casa. Banda Inimigos do Ritmo. Eu comecei a pregar, mas alguém tinha me alertado antes. Só te cuide com o fulano, que ele não gosta de pastor, não gosta de brasileiro. E era um rapazinho forte, tava com uma regata, assim. E quando eu tô pregando, ele se levanta, aspecto de ira, e vem pro meu lado. Irmãos, literalmente, a gente é ser humano. Me deu medo, me gelou a barriga, eu digo, agora eu morro aqui. E quando ele veio pro meu lado, no meio de todo mundo, sem respeito nenhum, eu senti algo que veio do céu sobre mim, sabe? E eu sou pequeno, claro, mas eu senti que eu cresci, parecia que eu estiquei. E quando veio aquilo ali sobre mim, me tomou de autoridade, eu olhei para ele e disse assim, muchacho, queres aceitar a Jesus Cristo como tu salvador? Rapaz, aquilo ali parece que foi um soco nele, assim, ó. Pá! Quando deu, ele começou a mudar, o rosto que era irado, ficou um rosto simples de um menino, começou a lagrimejar e disse, eu quero aceitar a Jesus Cristo. Então ele aceitou Jesus no momento de impulso em que o diabo queria que ele fizesse uma loucura, mas Deus queria que eu continuasse fazendo a obra. Então Deus me preservou e tocou. Então, a missão não se faz no intelecto, apesar do preparo. A missão se faz no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Qualquer missionário. Alguém já disse que missão sem o Espírito Santo é turismo, né? É um passeio. Você só pode fazer missões se você for no poder do Espírito Santo. E sem contar as provisões que Deus manda para quem está na missão, né? Então, mais ou menos isso que eu vivi, que eu experimento. E daí não tem como eu ser diferente, né? Eu vivi isso aí, isso faz parte de mim. Então eu pastorei uma igreja que até hoje eu vivo essas realidades. Eu vivo milagre, eu vivo libertação, eu vivo Deus provendo, eu vivo Deus cuidando. Tanto é que eu estou numa cidade que, questão de ser de origem, né? Eu poderia desejar estar em outro lugar, mas não, eu tô ali, não fico fazendo plano, eu tô ali. E eu brinco, e as pessoas, às vezes, eu termino agora, as pessoas às vezes não acreditam, mas eu digo assim, ó, quando eu tô chegando em Antônio Prado, quem vem de Caxias do Sul, não quem vai daqui para lá, tem uma plaquinha que diz Antônio Prado a 2 quilômetros. Já dá um negócio aqui, ó. Tô chegando. É a minha casa. E eu tenho a impressão que quando eu chego no pórtico assim, pastor, não, eu acredito. Quando eu entro no pórtico assim, eu estou dirigindo meu carro, e se o inimigo olhar para o meu carro, entre o volante e o banco tem uma bola de fogo, sou eu. Eu estou chegando. E Deus vai me usar de maneira extraordinária. Pastor, o senhor é convencido? Não, eu sei quem falou, quem chamou, e se eu estou ali não é para ganhar o salário, se eu estou ali não é para passar tempo, é porque o Espírito Santo me chamou. E quando terminar, ele faz que nem Felipe. Sai daí. Pof! Mas nós temos que estar onde Deus quer nos... E resumo, estar na vontade de Deus é estar onde Deus está trabalhando. Eu, agora ouvindo o senhor, eu me lembrei de um fato que aconteceu, na verdade, essa semana, me fez lembrar de outras coisas. Essa semana eu perdi um amigo, né? Pro crime, né? Quando eu estive trabalhando ali no presídio aqui de Juí, foi a primeira vez que ele foi preso. E a gente se criou junto ali no bairro, a gente era amigo muito próximo, tá sempre junto. E eu me lembro que o dia que eu vi ele ali,
eu me entristeci. E quando eu soube que ele ia sair, a primeira coisa que eu fiz foi ir na casa dele e levar ele para a igreja. Eu levei ele para a igreja, eu já era casado, levei ele lá para minha casa. Ele tinha uma filha também. E tentei ajudar de todas as maneiras, sabe? Chegou um ponto em que ele não quis mais contato comigo. E sumiu. E aí, essa semana, veio a notícia que foi assassinado, né? Por causa dessa questão. Só que o sentimento que eu tive, ele foi diferente do sentimento que eu tive quando eu perdi um amigo também, no qual eu não falei nada para ele sobre Jesus, sabe? Que foi o Christian. O Christian, ele foi assassinado também, e eu nunca tinha falado para ele sobre Jesus. Eu, de repente, por inexperiência, por medo, por vaidade, sei lá, eu nunca tinha falado para ele sobre Jesus. E quando eu vi ele morto, o sentimento que me veio foi de muita culpa, sabe? E nessa semana foi diferente. Foi um sentimento assim de que eu sabia que aquilo que eu podia, que estava ao meu alcance, eu tentei fazer. Marcos capítulo 4. Você jogou a semente e teve direito de descansar. Né? E então, como eu vejo que o senhor tem esse contato com a juventude, com a missão, eu queria pedir para o senhor deixar agora no final uma mensagem, talvez, para quem está nessa situação, que ainda não teve o seu encontro com Deus, que ainda não, que está perdido, que talvez não tem força para lutar contra o vício, contra a droga, contra o mundo do crime, né? Que o senhor pudesse deixar um recado para essa nossa geração de amigos, de jovens que vão ouvir essa mensagem e que entendam, né, qual é a melhor direção a tomar, né? Primeiro, se você não tem força e já entendeu isso, você é um bem-aventurado. Você é feliz porque você não tem força mesmo. Mas Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o cansaço do homem é a oportunidade de Deus. Só os cansados se abrem para ser ajudados. Jesus disse: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Te entrega no Senhor. Te entrega. Procure os amigos que vão te pegar pela mão e vão te ajudar a caminhar. Mas eu estou todo enrolado, pastor. 1 Coríntios 7:21 diz assim, ó: você foi chamado sendo escravo? Não te preocupe com isso. Mas se pode tornar-te livre, aproveite a oportunidade. E Jesus é o nome sobre todo nome. E qualquer cadeia é quebrado por esse nome. O segredo? Se entrega, te joga, te lança, e tu vai ver em 5 anos o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Amém. Então é isso. Forte. Muito feliz por tudo que aconteceu aqui. Sei que o tempo, ele, para o senhor, ele é precioso, né? Opa. Então, eu agradeço de coração mesmo o senhor ter aceito estar conosco aqui. Agradeço a vida do Guto também. E que essa noite, né, no encerramento aí do Kadosh, que a gente possa contar, né, os testemunhos do agir de Deus, e que, assim como um dia num congresso do Kadosh, o Espírito Santo me encontrou e eu tive o meu maior encontro, a maior experiência com Deus, e ali eu entreguei a minha vida para Jesus, que nessa noite também muitos e muitos jovens possam ter esse encontro, e que daqui 5 anos, né, possam contar esse testemunho. Só um testemunho ligeirinho. Hoje pela manhã, Tem que ser ligeirinho. a liderança do Kadosh recebeu umas mensagens de jovens querendo voltar para os caminhos. Glória a Deus. Então, já valeu a pena esse congresso. As pessoas já se rendendo, se entregando. Então, para nós já foi. Se despede aí. Qual câmera tá? Isso aí, muito obrigado a todos que estiveram com nós até o final. Agradecer ao pastor Marciano. É um índio Guto, charmoso, né? pela companhia aí, pelo papo. Hoje eu aprendi bastante aqui. Eu gosto desses momentos. Às vezes eu vou com o Felipe nas pregações, ele vai ministrar, eu vou tirar foto.
e eu fico no canto quieto. Se o pastor pergunta, esse guri não fala nada, eu tô aprendendo. Então, eu agradeço mais esse tempo de mesa aí, a cada um. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, e até a próxima. Tamo junto, até a próxima.